como chegamos até aqui. Como? Como chegamos até aqui? Quero ajudar você a refletir hoje à noite sobre as provisões que nos trouxeram até aqui. Tá? Primeiro, como foi esse ano que vivemos? E todos os que vivemos antes desse, como foram? Quero dizer que a razão de nós estarmos aqui essa noite é a provisão que foi enviada e desfrutada nos dias passados. Garantiu a nossa chegada aqui. À medida que eu vou falando dele, vocês podem ir dizendo aleluia e glória para ele, tá bom? Nossa presença aqui, hoje, no dia 18 de dezembro de 2024. Nossa presença aqui, tá? Nossa presença aqui hoje, no estado e na qualidade de saúde, de vida, de tudo que nós temos, é um testemunho da infalível provisão de Jeová Jireh. A única razão que nós chegamos aqui é que Jeová Jireh nos proveu todo esse tempo, ele nos proveu. Tem algo dentro do meu sapato que eu tenho que tirar. Sorry. O Jeová Jireh tem sido a presença mais presente em nossa vida o tempo todo. Eu quero que nós olhemos para Jeová Jireh nessa última quarta-feira, porque eu perguntei para ele o que o Senhor quer que falemos, que conversemos, que meditemos juntos na Tua Palavra nessa última noite de 2024 de estudo bíblico. Eu queria dizer que podemos não notar, mas os recursos se acabaram muitas vezes. Ei, nós tivemos que voltar ao mercado. Por quê? Porque o arroz acabou. Você não vai comprar arroz mais, não? Não tem mais arroz. Quem gosta de falar isso para nós? O inimigo. Acabou isso, acabou aquilo. Ele está querendo dizer o maior amigo do homem, que é a mulher. Aquela que... eu entendi errado o que você falou. O inimigo gosta de falar o que acabou, tá certo. Irmãos, eu que interpretei errado. Mas tem uma pessoa que fala, tá faltando isso, tá faltando aquilo o tempo todo. Ei, nós tivemos que ir ao banco de novo. Nós tivemos que ir ao banco de novo porque acabou. Nós tivemos que nos alimentar de novo. Nós tivemos que passar no posto de gasolina de novo, que o ponteiro. Eu queria que você pensasse o seguinte, que todas as provisões acabaram. Todas elas. Aquela compra que você fez no Costco, que você falou, agora pronto. Estou quase igual aquele homem que disse, Alma, tens em celeiro alimento para 10 anos, e não durou um mês. Você teve que voltar no Costco de novo. Todas as provisões acabaram, mas nós viajamos de novo. Nós compramos roupa nova, nós pagamos o aluguel, pagamos a energia. Gente, eu gostaria que nós olhássemos nessa noite rapidinho para todas as coisas que o Senhor fez por nós. Tudo que Ele pagou, tudo que Ele proveu, tudo que Ele executou. Eu quero dar glórias a Jeová Jireh nessa noite, porque nós chegamos até aqui, porque o Senhor fez. Eu estive endividado, você esteve endividado, nós estivemos endividados, nós fomos endividados, vós vos endividaste, eles se endividaram, mas todas as contas foram pagas. Aleluia. Gente, a coisa mais incrível que eu acho é isso. Todas as contas foram pagas. Eu queria perguntar se as contas de 10 anos atrás ainda estão para ser pagas. E as de 5 anos. E as do ano passado. Gente, as contas elas são pagas sempre. Sempre elas são. Eu tenho uma boa consciência da provisão de Jeová Jireh. Eu caminho numa sombra muito forte da provisão de Jeová Jireh. É isso que me faz falar algumas coisas que eu digo lá em casa. Por exemplo, eu digo lá em casa, dinheiro não é problema. Nessa casa nunca vai ser. Nunca foi, nunca vai ser. Quando está se discutindo, vamos comprar, não vamos ter, eu falei, vai ter.
vai ter, vai pagar. Eu não quero ficar conversando sobre isso, porque eu já sei que as coisas todas que nós... Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, e nosso filho pede, nossa esposa imagina. Você não vai comprar uma máquina nova, você não vai fazer uma coisa nova, você não vai fazer aquilo novo. Eu falei, filha, vai fazer tudo novo, tudo vai ser novo. Eu não sei quando, mas vai ser. Aí termina, que eu termino um ano que eu não planejei ter um banheiro e o banheiro novo está lá. Termina que eu não planejei ter um monte de coisa resolvida esse ano e elas estão resolvidas. Eu digo para você, uma coisa assustadora para mim, honestamente, é Jeová Jireh. É Jeová Jireh, é uma palavra, é um nome de Deus que a gente deve amar, é um nome de Deus que a gente deve celebrar, é um nome de Deus que a gente deve estar com Ele na mente todo dia, porque uma das coisas que ofende o nosso Deus é esquecermos de Jeová Jireh. Esquecermos de Jeová Jireh, da sua fidelidade, da sua generosidade, da bondade dele que nós acabamos de cantar. Eu amo essa canção porque ela fala do coração de Jeová Jireh. É justamente por causa da bondade dele que ele não deixa a sua provisão faltar. Eu queria dizer que uma das primeiras coisas que Deus provê, eu vou estar falando aqui sempre, é o calendário. Eu queria dar para você mais uma vez a minha ideia de calendário. E por que eu sempre falo em calendário? Porque Deus fala comigo sobre o calendário. A primeira coisa que Deus fala comigo é assim, você já percebeu que a primeira coisa que eu provejo é mais um dia no seu calendário. Isso, a minha primeira provisão é o calendário. Então, olha para esse calendário. Fala para mim que dia é hoje. Aí fala para mim também quem fez esse dia. Fala para mim. Quem fez esse dia que você está vivendo hoje? Se não fui eu. Pergunta para mim se eu, tendo feito esse dia, vou deixar faltar alguma provisão nele. Eu digo para vocês, nós temos que hoje ajudar a botar o pé assim no behind da incredulidade e dar um chute nela. Porque nós não temos nenhuma razão, de todas as pessoas do mundo, nós não temos nenhuma razão para não viver atrelado nessa visão de Jeová Jireh, que é uma visão inspiradora, é uma visão que nos ajuda a adorar o tempo todo, nos ajuda a louvar o tempo todo. Se as paredes da minha casa falassem, elas iam dizer o quanto eu adoro o Senhor dentro daquela casa. Tomando café, vendo televisão. Quando o cansaço chegou, o que aconteceu comigo e você? Ele nos renovou de novo. Right? Vamos dar testemunho do que Deus fez. Vamos dar testemunho. Quando a fome chegou... Quantas vezes a fome chegou esse ano? Quantas vezes ela foi embora? Todas elas, right? Quantas vezes, quando o problema chegou, porque todos nós aqui tivemos problemas esse ano e resolvemos os problemas. O Senhor resolveu os problemas para nós. Um minutinho de adoração comigo agora, pelos problemas que foram resolvidos só em 2024. Quem quer levantar a mão para ele e dizer, só pelos problemas. Senhor, essa aqui é só pelos problemas. Operacheque. O Senhor resolveu todos para mim. Todos eles foram resolvidos. Obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, nós te celebramos. Quando o problema chegou, o Senhor resolveu todos eles. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Algum de vocês faz diário? Deixa eu falar, eu fiz muito diário quando eu era adolescente. Depois eu achei que estava muito infantil aquilo, eu larguei aquilo para lá. Depois o Espírito Santo falou para mim assim, volta a fazer. Volta a fazer. Journal. Yeah. É porque nós estamos na América, então é journal. Yeah. So, eu queria dizer para vocês que eu continuo fazendo meu diário. Eu faço de uma forma simples. Como se eu estivesse fazendo uma pregação, eu faço no meu computador e eu vou batendo lá. Na hora que eu me lembro, de certo momento do mês, eu vou lá, porque eu faço mensal. Então, eu faço lá um resumo do mês. E uma das coisas que eu gosto de fazer, quando eu viajo,
Especialmente quando eu viajo só, porque eu viajo para refletir. Eu tenho essas viagens que eu gosto de fazer só para eu ficar com Deus. Aí eu levo os meus diários. Eu levo os meus diários para ver o que o Senhor fez. O que o Senhor anda fazendo na minha vida. Eu queria dizer que nós precisamos fazer recordes das coisas que Jeová Jireh tem feito em nossa vida. Quando a ameaça do inimigo chegou esse ano, como é que aconteceu? Quando a ameaça do inimigo chegou? Eu tive momentos que meu coração tremeu, eu sei que o seu também. Irmãos, é incrível que a corrente que nos une não é de ouro, ela é de dor. É de dor. Todos nós aqui passamos sustos em nosso coração. Eu posso até olhar para o rosto de vocês e lembrar de alguns momentos que vocês compartilharam comigo, de situações em que seu coração tremeu esse ano, quando o inimigo bateu na sua porta. Você já sabe aquela batida, você já conhece como ela é, que não é coisa boa. E afligiu o coração da gente. Mas quando a ameaça do inimigo chegou, o que veio logo atrás dela? Come on, gente. Come on. Come on, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Quem está mais presente na nossa vida? Jeová Jireh. A toda nova situação que chegou. Irmãos, e situações novas chegam. Sabe por que situações novas chegam? Não tem como impedir as situações novas de chegarem, porque não tem como nós pararmos o calendário. Nem Deus vai parar o calendário, porque como que Deus vai parar o calendário? Quando Deus pegou a terra, e eu gosto de imaginar, quando você está no boliche, que você pega aquela bola e joga, eu imagino Deus jogando a terra no ar. Ele jogou a terra no ar e mandou ela correr ao redor do sol, e quando ele fez isso, ele determinou todos os dias, porque ela, há bilhões e bilhões de anos, ela não perde a sua rota, ela não sai da sua órbita. Enquanto ela vai rodando assim, e ela provê os dias. E naquele movimento estão todos os acontecimentos que são impossíveis de não acontecer. Porque um novo dia chegou no calendário. Isso é uma das maiores consequências na nossa vida. É o fato de Deus nos dar mais um dia para viver. Deus vai falar coisas tremendas essa noite nesse lugar. Tremendas essa noite nesse lugar. Eu vivo fascinado pelas provisões do Senhor. Uma das coisas que Jeová Jireh faz, ele obriga as coisas a continuarem. Deus obriga as coisas a continuarem por causa da provisão. O que a provisão de Deus faz é obrigar eu e você a continuar. Por exemplo, você chega em casa com fome, cansado. Tudo que Deus tem que fazer é te dar uma refeição. Só isso. Deus sabe que se Ele te der uma refeição, deixar você dormir, você levanta pronto para quê de novo? Para trabalhar. Deus fala, come. Bebe, vai dormir. O que Deus fez? Garantiu um novo dia de trabalho. Eu falo para você, as provisões de Deus são a maneira de Deus nos forçar a continuar. E sabe uma palavra que eu vou falar agora, antes de chegar nela? Não pare. Não pare. Ora, machai. Por causa da provisão que está na sua frente, você não sabe. Por causa da provisão que está diante de você e você não sabe. Aí você para aqui. Aí Deus, não, mas eu já tinha provido para você continuar. Por que você parou antes? Come on. Não pare. Vamos falar de parar pensar em parar? Vamos falar? Podemos falar? Eu posso falar? A gente não vai parar, está combinado. Mas a gente pode falar de que a gente pensou em parar. Eu já pensei em parar de pastorear. Já pensei. Aí sabe o que acontece? Deus vai lá e me renova de novo. Aí ele vira para mim e fala assim, e aí, vai parar? Não, você estava conversando ontem comigo, eu vi aquele pensamento lá, e agora? Tipo assim, você vai parar? O que é que me impede de parar? As provisões de Deus. Alguém adora o Senhor. Você tem que entender
que Deus já falou assim, eu vou criar o barro e vou colocar ele lá. Ele vai querer parar toda hora, só que o barro vai experimentar a minha provisão vez após vez, vez após vez, vez após vez. Eu obrigo o barro a continuar até o fim. Alguém fala comigo, eu vou chegar no fim. Eu vou cumprir o propósito. Por causa de Jeová Jireh. Adora comigo um minutinho mais. Senhor, obrigado. Nós somos carregados pela tua provisão, nós somos empurrados pela tua provisão, nós somos garantidos pela tua provisão. A razão que nós vamos chegar no fim é porque o Senhor não vai falhar, o Senhor não vai parar, o Senhor não vai parar um mês de provisão, o Senhor não vai parar uma semana de provisão, o Senhor não vai parar um dia de provisão, o Senhor não vai parar um minuto de provisão. E assim o Senhor nos obriga a continuar, e eu quero te celebrar, e nós te celebramos essa noite nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Se há uma coisa que se deve ter por certa, é tão certo quanto são os dias que virão, são certas as provisões infalíveis do Senhor. Escuta, o que esse verso diz? Repete comigo, certamente. Peraí. Talvez 80%. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão de segunda a sexta. Sábado e domingo pode ser que dê uma caída. Certamente que a bondade... O que é a bondade e a misericórdia? Senão as provisões dos... O que é a bondade e a misericórdia? Senão as provisões do Senhor, que certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O que é que vai me empurrar até o último dia do meu propósito? A provisão do Senhor. Não quero saber se eu estou com 15 anos, com 17, com 20, com 30, com 40, 55, com 90. Eu não quero saber se é o meu último dia de vida. Deus está me provendo até o meu último momento. Gente, nós somos carregados por Jeová Jireh. Jeová Jireh. Caminhamos com um Deus provedor. Eu quero fazer uma declaração aqui. Nós caminhamos com a providência e caminhamos com a previdência. Uau! O que a providência faz? Ela provê. O que a previdência faz? Ela prevê. Nós caminhamos com a própria providência. Nós caminhamos com a providência. Nós não caminhamos com um Deus pouco em recursos, pequeno em recursos. Uma das coisas que eu amo falar é como Deus é rico e como eu vivo às custas dele. Eu gosto de dizer, meu pai é rico e eu vivo às custas dele. É exatamente essa a verdade, a maior verdade da nossa vida. Meu pai é rico, eu sou filhinho de papai e eu vivo às custas dele. Você quer falar, amado? Pode falar. Nós podemos parar e fazer uma oração, Senhor. Pedir, Senhor, o perdão por todas as vezes que nós quisemos desistir e parar. Você quer dirigir a oração? Senhor, nós vemos, Senhor, diante do Teu trono nesta hora, Senhor. Nos arrepender, Senhor, de todos os momentos que nós, Senhor, pensamos em parar e largar a mão do arado, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque a Tua provisão, Senhor, já havia chegado, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos na nossa fé, Senhor, na nossa fragilidade como homens, Senhor. Senhor, mas neste dia, nesta hora, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, pela nossa pequenez, pela nossa fraqueza. Senhor, mas Tu és o Jeová Jireh, o provedor. E todas as vezes, Senhor, quando nós não tínhamos mais forças, nós não tínhamos esperanças, o Senhor
vinha com a provisão. Muito mais do que precisávamos, Senhor. Senhor, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o provedor. E nós podemos testemunhar toda a tua provisão, Senhor. Senhor, nos perdoa e Senhor, nos restaura, Senhor, na tua presença. Não nos permita, Senhor, nem pensarmos mais em desistir, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca deixou de prover e o Senhor nunca deixará de prover, Senhor. Senhor, nós oramos a Ti assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos falar sobre o Deus que vai na frente. Gostaria de ler alguns textos com você, a começar em Êxodo, capítulo 13, verso 21 e 22. Ao terminar um ano, essa foi a palavra que o Senhor quis que nós trouxéssemos, Ele gostaria que nós pensássemos nessa grandeza dEle. Esse é um momento muito próprio de pensar em Jeová Jireh, é o momento que Ele está finalizando um ano e pedindo para nós assim, olha aí, olha o que eu fiz esse ano, olha o que eu fiz nas suas vidas até agora. Dá uma olhadinha para mim, o que eu tenho feito em suas vidas. Êxodo, no capítulo 13, o verso 21, diz que o Senhor ia adiante deles. Só para minha e sua informação, adiante é na frente, tá? O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. Quem vai na frente dos caminhos que eu e você passamos, quando ele diz, por exemplo, quando passares pelo fogo, quem passou lá primeiro então? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Right? So, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para que caminhassem, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus faz você caminhar de dia e faz você caminhar de noite. Como é que Ele faz isso? Ele provê. De dia, o que Ele precisava prover para você caminhar é uma nuvem para refrescar. Pô, como é que eu faço esse caminharem de dia? Bom, vou botar uma nuvem. Eles são refrescados na sombra da nuvem e eles caminham de dia. Mas de noite, como é? Bem, eu vou botar uma coluna de fogo à noite, vai aquecer eles e vai guiar. Eu falo para você, Deus obriga você e eu a caminhar em qualquer tipo de situação por causa da provisão que Ele põe lá. Moisés perguntasse assim, mas como é que a gente vai guiar esse povo de noite? Não tem luz, não tem farol, não tem aquecedor. No, don't worry about it. Don't worry about it. Como é que a gente vai caminhar no sol no deserto? Como é, Moisés? Moisés, take it easy. Eu vou fazer o povo caminhar. Gente, eu falo para você, como a irmã acabou de orar, e a gente realmente precisa orar contra as desistências, porque a provisão de Deus é tão real e tão infalível, que não dá nem tempo de você pensar em desistir, não dá nem tempo, porque quando você está começando a pensar, chega a provisão nova. Chega a provisão nova. Você vai fazer o quê diante da provisão nova? Continuar, é a única opção que você tem. Te renovou, te restaurou, te levantou, te honrou, te abençoou, encheu o teu estômago, limpou sua cabeça, trocou suas vestes, botou um sapato novo em você. Você vai ficar sentado. Como que você faz com tanta provisão nova? A única opção é seguir adiante. Gente, é incrível. O Senhor ia adiante deles, tá? E a nuvem não desaparecia de diante do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não desaparecia. Agora, já que nós estamos falando do Deus que vai adiante, se a gente voltar um versículo aqui, Salmo 23, versículo 5, ele diz o quê? Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos. E as pessoas que pastoreiam rebanhos de ovelhas físicas falam que essa mesa são os lugares onde o pastor vai adiante do rebanho. Quando o rebanho está no curral, ele vai em lugares para saber onde tem essas mesas, que são lugares, são campinas, lugares de pasto.
lugares de pasto. Onde que é a mesa? O pastor sabe, ele já foi na frente. Então, quando ele leva o rebanho por aquele caminho, é porque ele já preparou uma provisão lá. Ele já preparou a mesa, porque ele é o Deus que vai na frente. Então, a gente tem que ter essa visão de que a gente não está indo por esse caminho. Nós não somos os primeiros a andar nesse caminho. O Senhor foi na frente. Tá bom, vou te dar esse marido aqui para você casar com ele. Mas esse, Senhor, vai ser esse. Só lembra de uma coisa, eu já fui. Aí é que está. Entendeu? E aí é que está o problema para nós. Porque Deus vai na frente, ele coloca umas coisas difíceis atrás para nós. Entendeu? Porque como ele já foi na frente, quer dizer, ele já garantiu aquele caminho, ele vira para trás e vê, por que está parado aí? Por que está reclamando aí? Eu não já vim na sua frente, eu já passei por esse caminho antes de você. Esse casamento todinho aí, eu já vivi ele com você. Essa situação familiar todinha aí, eu já vivi ela com você. Porque eu já fui na sua frente. Esse ministério que está pesado nas suas costas, eu já vivi ele todinho na sua frente. Eu fui na sua frente. Eu guiei você nesse caminho, eu fui na sua frente. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Onde é que ele prepara a mesa? É como se o Senhor nos guia por caminhos em que a gente vai ser ameaçado e confrontado, e é justamente lá que ele vai prover para nós, é isso que ele está dizendo. A mesa vai ser na frente dos inimigos. Enquanto eles estão ameaçando devorar a gente está se alimentando. Porque foi lá que Deus preparou a mesa, foi lá que Deus colocou a provisão. Não é essa experiência que a gente tem, cada um de nós, na nossa vida pessoal, quando o inimigo está aqui dizendo, vou te abocanhar, é a hora que você vê a provisão do Senhor, nesse lugar, nesse momento. Vamos ler Êxodo 23, verso 20. Êxodo capítulo 23, o verso 20 e o verso 23. Ao falar com Moisés, o Senhor diz essas palavras: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te conduzir ao lugar que eu tenho preparado. Verso 23, porque o meu anjo irá adiante de ti e te introduzirá na terra dos amores. Só um minutinho. Se o anjo vai na frente, quem é a primeira pessoa a encontrar os inimigos que estão lá? Quem é a primeira pessoa a notar e saber que vai faltar água? Quem é a primeira pessoa que vai ver que chegou num lugar diferente, um lugar assim, assim, assado, com essa e aquela dificuldade? Aqui está uma coisa para a gente ter cuidado. O que o novo mês trouxe para você? O que o calendário trouxe? Você está assustado com o momento que está aqui agora. Você só tem que lembrar que o anjo que foi na sua frente já sabe onde você está. Come on, church. O anjo já foi na nossa frente. Right? Já sabia que o nosso filho ia passar por aquilo, que nós íamos ter aquela crise, que alguém ia se levantar e ia acontecer aquela acusação, que ia ter aquilo. O anjo foi na frente. Uma das particularidades da nossa vida é que tem um anjo na nossa frente. Come on, gente. Eu não acho que a gente pensa muito no anjo que está na nossa frente. A gente pensa mais, quando pensa sobre anjo, que o crente tem que pensar mais sobre anjo, é que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Então você sempre tem aquela ideia de que, sim, o anjo do Senhor está comigo, mas é aqui. Você não está pensando que ele está um mês na sua frente. Louvado seja o Senhor nessa noite. Junto com esse texto, nós vamos ler Êxodo 14, o verso 19. Pois nesse texto o Senhor fala mais uma vez. O anjo de Deus, que estava na frente, olha o que ele faz. O anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou da frente e se colocou atrás deles, quando o exército de Faraó estava perseguindo Israel na travessia do mar. Havia um anjo na frente do exército. Alguém pode pensar, inclusive o próprio Moisés, que o Moisés estava na frente. Gente, pensa nisso aqui.
Quem tirou o povo do Egito? Moisés. Quem estava na frente do povo com o cajado? Moisés. Mas tá bom, cadê o anjo que estava na frente de Moisés? O anjo que estava na frente de Moisés. Que quando chega nesse momento, ele fala, a minha hora de agir agora é atrás. E ele se colocou na retaguarda de Israel. A propósito, eu fiz questão de assistir O Príncipe do Egito ontem. Me empolguei, fui lá e vi o Êxodo, Gods and Kings, que eu amo aquele filme. Eu vi ele de novo. Paguei de novo, mas vi de novo. Gods and Kings. Porque é fantástico ver Deus dirigindo Moisés para tirar o seu povo ali do Egito, porque o anjo foi na frente. Alguém diz comigo, tem um anjo na minha frente. Só que ele não está aqui agora, na frente, ele está já na quinta-feira, ele já está lá na sexta-feira, ele já está lá na semana que vem. Há um anjo na minha frente. Quando você chegar naquele lugar, que você chegou naquele lugar e ficou meio surpreso, pergunta, onde é que você está? Quando você passou por aqui, o que você deixou para mim aqui? Que é suposto que ele vai na sua frente. E deixa uma provisão lá. Sabe o que Deus faz? Deus envia pessoas adiante. Eu estou falando do Deus que vai na frente. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 45. E nós vamos ver como o Senhor enviou José na frente dos filhos de Israel. Não foi exatamente isso que ele fez? E não foi isso que o próprio José disse para os seus irmãos? Em Gênesis, na verdade, 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Quantas pessoas Deus envia adiante de nós para prover para nós? Eu queria dar um exemplo. Não tem como eu escapar de quando eu vou num médico e tem uma enfermeira cuidando de mim. Ela tira a pressão, ela mede a minha altura, ela mede o meu peso, ela pergunta isso, ela pergunta aquilo. Aí vem um médico. Vem um médico, me põe na mesa, me examina. E aquele médico, ele faz aquilo, ele está cuidando de mim, porque ele foi para a faculdade, ele gastou anos da vida dele estudando e fez a residência dele e dedicou a vida dele só aquilo para cuidar de mim. Deus mandou ele na frente para no dia que eu precisasse no hospital, eu chegasse lá e ele cuidasse de mim. Come on. Quantas vezes eu estive no dentista e eles fizeram um ótimo trabalho. Eu me lembro bem vividamente, sentado na cadeira do dentista e agradecendo a Deus pela vida do dentista que reconstruiu o meu dente. Come on. Deus enviou aquela pessoa na frente. Quantas pessoas Deus envia na frente para te ajudar? Para nos ajudar? Deus pegou o pastor Daniel e preparou ele, falou, vai, estuda, vai, se prepara, que um dia eu vou te chamar para uma igreja lá em Marlboro. Então vai na frente, vai na frente. Um dia eles vai ter um rapaz lá que vai te ligar um dia. Mas eu estou te mandando na frente, vai na frente. Você é uma provisão para aquela igreja. Alguém celebra o Deus que manda pessoas na frente, na nossa frente. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que o Senhor enviou na minha frente, para cuidar de mim, para abrir o caminho para mim, para me abençoar, para abrir as portas para mim quando pessoas foram enviadas pelo inimigo para fechar portas. Tu enviaste pessoas para abrir as portas. Alguém celebra comigo um minutinho as pessoas que Deus usou para abrir as portas para você, para abrir caminhos, para ajudar, para ensinar, para treinar, para te passar isso, para te passar um conhecimento, para te passar uma revelação, para te dar uma ajuda. Eu celebro, Senhor, toda a provisão que o Senhor colocou em nossa frente. Eu celebro, eu celebro, eu celebro. Eu celebro Jeová Jireh, aquele que chega antes de mim, em qualquer lugar que eu vou chegar algum dia,
aquele que já foi antes de mim, aquele que já preparou a mesa, aquele que já enviou a sua bondade, a sua misericórdia na minha frente. Obrigado, obrigado. Alguém disse comigo mais uma vez, um minutinho aí. Por favor, você não pode ficar só calado o tempo todo. Você tem que agradecer o Senhor comigo hoje à noite, mais do que nunca. É a última quarta-feira do mês, é a quarta-feira do ano, é para agradecer Jeová Jireh, celebrar Jeová Jireh. Alguma palavra sai da sua boca aí o tempo todo nessa reunião. Hoje é de adoração a Jeová Jireh. Obrigado, 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 porque o Senhor foi na frente e quer saber, vai continuar na nossa frente. Obrigado, obrigado, obrigado. Falando ainda do Deus que vai na frente, quero levar você para Êxodo 33, o versículo 2. Ao prometer a Israel a terra, quando eles fossem enfrentar os inimigos, em qualquer guerra que eles fossem, Deus já tinha enviado um anjo. Ele falou aqui: enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tipo assim, quando Josué chegou lá, que fez a guerra contra Jericó, já tinha ido um anjo na frente. Come on. Nenhuma guerra nossa é uma guerra virgem no sentido de que o anjo não foi lá ainda. Nenhuma guerra nossa, a gente chega no território da guerra. Acabei de chegar, não tem anjo aqui, não tem Deus. Ei, não tem isso, não existe isso não. Alguém diz comigo, não existe isso em nossa vida. Como é que Deus vai te fazer chegar num território de guerra e não enviou o guerreiro dele antes de você? Come on, church! Como é que Deus vai me fazer chegar num território de guerra e não enviou o anjo dele antes de mim? Qual é o demônio que está no teu território hoje? Esquece o demônio por um minutinho, pergunta o anjo primeiro. A gente está mais preocupado com o espírito que eu acabei de encontrar, mas peraí, cadê o anjo que já estava aqui antes de eu chegar aqui? Come on, church. Nós temos que ter essa consciência de Jeová, o Deus que foi na frente. Então, eu vou passar para o próximo ponto, que já não é mais esse. Agora a pergunta é a seguinte: o que virá no nosso futuro? O que virá no nosso futuro? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu gostaria de dizer que o que vai acontecer é o que Deus já fez até agora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que virá no nosso futuro? Deus vai repetir as misericórdias dele. Uma das coisas que eu gosto de falar com o Senhor é que eu sei que Ele vai repetir as coisas. Amanhã eu vou tomar café de novo. Deus vai repetir as coisas. Eu não sei vocês, mas me perdoa. Tem algumas coisas que eu não acho que todo mundo é como eu. Mas eu amo a minha cama. Mas tipo assim, eu amo de um jeito diferente de vocês. Porque quando eu olho para aquela cama, eu falo assim: quanta bênção você é na minha vida. Quantas vezes eu deitei em você e você me renovou, me restaurou. Você é uma bênção para mim. Eu converso com a minha cama. Eu converso com a minha cama. Eu olho para a minha cama e falo: Senhor, como você me abençoa nessa cama? Honestamente, alguém já pensou quanta bênção você recebe só naquela cama? Aliás, eu queria pedir, pessoal, uma coisa para você: tira aquela cama da sua vida. Tira só aquela cama da sua vida. Não. Alguém vai dizer assim: tira qualquer coisa, mas não tira a minha cama. Right? Honestamente, sabe, nós somos essas criaturas tão cercadas de tantas bênçãos do Senhor, que vale a pena esses momentos de humor, de você parar para você verificar quantas coisas estão patentes aos nossos olhos, visível e ignoradas ao mesmo tempo. Aquela torneira que você abre assim, sai o que nela? My God. Aquele chuveiro quente é uma das 7 maravilhas do mundo. Dá vontade de ficar naquele banheiro o dia inteiro. Eu oro lá dentro, eu canto lá dentro, eu só não faço estudo bíblico lá dentro porque não dá. Mas dá vontade de fazer. Porque aquilo é bom demais. Right? Sabe, irmãos, quando Deus criou a gente, Ele pensou nessas coisas, e eu acho que Deus, eu tenho certeza que o Senhor,
ele fica assim, eu quero saber de todas essas pessoas que estão desfrutando da mesma coisa, qual delas vai notar? E qual delas vai dizer alguma coisa para mim? Porque a maioria das pessoas desfruta daquilo e não fala nada. É como se fosse obrigado. É como se aquilo fosse um direito, como o americano diz, taking for granted. Isso é meu. Não, quando aquela água está caindo em cima de mim, eu falo, Senhor, que manto é esse que abençoa tanto o meu corpo? Gente, isso são bênçãos muito grandes. Então, o que vai acontecer no nosso futuro? Deus vai repetir o que Ele fez até aqui. Ele vai renovar a provisão. Ele vai prover de novo. Não é isso que a gente canta? Ele vai prover de novo, vai garantir a continuidade daquilo que Ele quer que prossiga. Então, uma das maneiras de Deus não interromper o que Ele quer que prossiga é não tirando a provisão. Ele vai repetir. Tá? E é por isso que nós não conseguimos parar, porque Deus continua com a provisão. Agora, eu queria falar um ponto que, nesse nosso futuro, estão vindo mudanças em nosso futuro, que não estão visíveis hoje, porque a provisão que vai mudar o cenário dessas mudanças não chegou ainda, porque provisão é uma providência do momento. Provisão é uma coisa de calendário. Receba a palavra do Senhor para mim e para você agora. Algumas mudanças vão acontecer, várias mudanças vão acontecer em sua vida no futuro, nos próximos dias. Porque elas não podem acontecer agora, porque as provisões que vão mudar essas coisas não podem chegar agora. Presta atenção na revelação que está aqui. Algumas pessoas vão ser tiradas da minha e da sua vida, que estão obstruindo caminhos hoje. O cenário vai ser diferente daqui a uns dias, por causa da provisão de Deus, que vai remover pessoas de nossas vidas. Mas quer saber mais o que Ele vai fazer? Pessoas que não estão presentes em nossa vida hoje vão ser adicionadas. E a nossa vida vai ser diferente. O que você não está vendo hoje, porque não tem condições, porque está faltando isso, isso, aquilo, não vai faltar mais por causa de umas provisões que já estão determinadas no caminho. Come on. Nosso futuro, ele é desenhado, ele é formado pelas provisões de Deus. Se Deus nos prover mais um dia de vida, é porque Ele garantiu a provisão nesse dia. É por isso que Ele nos inspira a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, por causa do dia de hoje. Se o calendário chegou, a provisão está legalizada. Come on, você tinha que ter essa revelação. Você tinha que ter essa revelação, que quando você acorda de manhã, peraí, Senhor, era 18 ontem. Mas, Senhor, só te lembrando que já é 19. Aí Deus, é mesmo, então o que eu tinha guardado para hoje, já estou liberando aí. Come on. E você nem imagina que aquilo que estava guardado para hoje vai mudar a sua vida. Porque esse dia nunca tinha chegado na sua vida antes. E ele chegou agora, e com ele chegou uma provisão que vai mudar todo o cenário. A minha vida mudou quando Douglas me ligou para vir nessa igreja, e eu vim aqui no dia 8 de dezembro, e a minha vida mudou. Eu não tinha vocês na minha vida, e a minha vida mudou. Eu não imaginei vocês, mas eu sonhei com vocês. Tipo assim, eu tive sonhos, e eu ficava preocupado, porque eu via eu nessa outra igreja. Eu falei, que outra igreja é essa, Senhor? Eu via outra igreja. Era uma igreja pequena, eu via. Eu limpei essa igreja no sonho. Eu limpei essa igreja aqui no sonho, antes de conhecer vocês. Passei vecchio nela, passei. Eu limpei essa igreja. No mundo espiritual, Deus já estava me falando, você vai limpar uma igreja espiritualmente. Eu me lembro. E esses sonhos estão gravados, estão registrados. Um dia eu mostrei para o Douglas um sonho. Não é? Então, assim, o que será
que Deus guardou para você, que você nem sabe. Que pessoa vai entrar na sua vida? Que pessoa vai entrar na sua vida que vai mudar tudo? Gente, isso dá para ficar exciting. Dá para ficar exciting. Necessidades que tem hoje não vão... eu sei. De tudo um pouco. Tem pessoas que vão trazer desafios que não estão presentes hoje em nossa vida. Mas junto com esses desafios virão o quê? Come on, church. A gente não deve temer nada. Não deve temer nada. Diga comigo, eu não devo temer nada. Porque o desafio que Deus vai me dar vem acompanhado de uma provisão para vencê-lo. Por que eu vou temer o desafio que vai vir? Honestamente, às vezes eu temo o tamanho que essa igreja vai ficar por causa do tanto de problema que vai ter. E honestamente, quanto mais pessoas... Sim, mas quem traz o desafio na vida da gente é gente. Gente é uma caixinha de Pandora. Gente realmente é. Gente tem caixinha que você queria nunca ter aberto ela na sua vida. E depois que você abre, você não consegue fechar. Não consegue fechar. Aí vem uma provisão do Senhor atrás. Gente, é incrível que o Senhor, Ele lida com a gente com uma provisão. Quando Deus não quiser mais que eu e você tenha emoções, Ele fala assim, eu não vou te dar mais nenhum dia de vida, chega. Come on. Porque junto com a provisão vem mudanças do Senhor para nós. E não podemos ficar presos na perspectiva do momento presente, por causa das provisões que não chegaram ainda, porque quando elas chegarem, a nossa vida será diferente. Da mesma forma, quando a Bethesda chegou na vida de alguns de vocês, ou de todos vocês, e a vida de vocês se tornou diferente. By the way, como que era a sua vida antes da Bethesda? Tá. Deixa eu te falar como que era a minha vida antes da pastora Gel. A minha vida mudou com a vinda da pastora Gel. E a vida dela também, lógico. Por que Deus ia mudar só a minha vida? Eu sou ou não sou um pãozinho quente de Deus, fresquinho para ela. Deus ainda passou a manteiga, ficou irresistível. Com toda aquela rejeição, ela diz, eu quero. Ela sentiu o cheirinho daquele pão, ela fala, não, Senhor, eu quero esse pão. Traz o café agora. A gente está fazendo um humor, mas não é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele coloca coisas no caminho da gente que aquilo começa a interessar você. Você cai numa armadilha de curiosidade, uma armadilha. Não, mas você sabe que a própria palavra de Deus diz isso, porque Jeremias fala assim, Senhor, tu me seduziste. Como é que é? Senhor, tu me seduziste. Quer dizer, Deus sabe. Então, tipo assim, a vida da pastora Gel mudou quando eu cheguei na vida dela. Pergunte a ela. A minha vida mudou quando eu cheguei em Marlboro, quando vocês entraram na minha vida. Eu quero declarar que as nossas vidas não permanecerão como hoje, por causa das provisões que... Alguém estende as mãos assim, só para agradecer. Diga com ele assim, eu não sei que provisões virão, mas eu confio em ti, eu as recebo de coração, junto com as mudanças que elas trarão em minha vida. Agora, você pode celebrar um minutinho aí a adoração, se você quiser orar em língua, se você quiser orar de alguma forma. Senhor, porque Tu és o provedor de mudanças que estão vindo para a minha vida. Tu és o provedor de mudanças que está vindo para a vida dos meus irmãos. Tu és o provedor de mudanças da qualidade de vida, da situação, do nível, da dimensão que eu estou vivendo hoje, porque para Tu me levar para um novo cenário, Tu só precisa trazer algumas provisões e Tu estás fazendo isso. E eu celebro agora as coisas
coisas que não chegaram, as pessoas que não chegaram. Eu celebro aquilo que tu vais trazer para a minha vida e para a vida deles. Alguém diz comigo, obrigado, 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 Senhor, por aquilo que está vindo para mudar a nossa vida. O Senhor já viu as mudanças, porque Ele já viu a provisão que Ele vai enviar. Jeová Jiré não é só o Deus que provê hoje. Ele é o Deus que muda o cenário do meu futuro com as provisões novas, não vistas até agora. Eu quero celebrar Jeová Jiré pelas provisões que vão chegar e mudar a minha vida. Coisas que estão no meu futuro, novos dias, junto com eles, novas demandas, novas necessidades e um monte de coisas novas. Mas Deus sabe de antemão que provisão de novos dias acarretará para nós. Novos ataques, novos inimigos, novas complicações, mas no meio de tudo isso, Deus reservou as provisões de Jeová Jiré. E agora eu quero passar para esse ponto, onde eu vou conversar com você sobre o que pode impedir a provisão em nossa vida. E esse é o último ponto dessa meditação, nós vamos orar. O que pode? Porque eu estou falando de provisões determinadas por Jeová Jiré, mas será que não podem ser impedidas? O que pode impedir a provisão? Essa provisão toda que Ele está disponível. Número 1, incredulidade. E eu vou te mostrar de que formas ela se manifesta, só para ler rapidamente, Marcos capítulo 6, versos 5 e 6, onde o Senhor Jesus, chegando em Nazaré, sua cidade natal, Ele quis operar alguns milagres, mas o texto diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O que Ele fez? Ele curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Como é que é? Ele curou alguns poucos enfermos. Quer dizer, a provisão é limitada pela incredulidade. Marcos 6, o versículo 5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Eu quero declarar aqui, uma das formas da incredulidade se manifestar em nossa vida é não ver o provedor. Vamos falar sobre ver o provedor ou não ver o provedor. Você se torna incrédulo quando você não vê o que virá na frente. É lógico que eu não estou vendo com os meus olhos, mas no meu espírito eu estou vendo que Deus vai prover tudo. Quem quer ver comigo? Quem quer ver comigo que Deus vai prover tudo? By the way, eu não sei se você sabe que a partir de 2 domingos atrás nós celebramos 3 anos dessa igreja. Só que domingo passado nós já começamos o 4º. Come on. Nós estamos vivendo o 4º ano dessa igreja já. Nós só vamos celebrar quando ele terminar. Mas nós já estamos vivendo. Alright? So, eu não estou vendo lá especificamente, mas no meu espírito sabe que as provisões estão lá. Isso é mesmo que ver o provedor. E a incredulidade não deixa você ver o provedor. É o que vai na frente. Tá? Eu quero perguntar, como é que nós podemos ver tudo que Deus criou, inclusive o calendário, que é o dia que nós estamos vivendo, tá? E nós não vemos o provedor? Se eu posso olhar no meu relógio e ver que um novo dia está aqui, eu tenho a responsabilidade de ver o provedor. Eu estou olhando para um novo dia. Eu estou olhando para um novo momento que eu estou vivendo. O que é que Deus faz em nossa vida? Ele provê os momentos. E aqui eu queria meditar sobre isso aqui. Ele provê os momentos. Pergunta, qual o momento? Qual o momento que está sendo vivido agora? Qual momento está sendo vivido agora? Necessidade? Quem provê o momento da necessidade? O provedor. Qual o momento está sendo vivido agora? Crise. Eu queria só te perguntar, quem você acha que proveu essa crise? Foi o diabo. Tá, mas quem mandou ele lá fazer isso?
Quem deu autorização para ele? Quem arquitetou a medida da crise, o tamanho, o peso, pesou, centralizou tudo, calibrou a quantidade certinha para você? Quem foi? Come on, gente. Vamos parar de olhar para as coisas com os olhos errados e vamos olhar para as coisas com os olhos certos. Quem proveu esse momento que eu estou passando? Quem proveu ele? Então, eu queria que você pensasse no seguinte: é necessidade? Foi provida por Deus. É desafio? Foi provida por Deus. É conforto? Foi provida por Deus. É confronto? Foi provido por Deus. Deus cria a oportunidade. Deus cria a fome antes da comida. Você já pensou nisso? Que Deus criou a fome? Qual seria uma forma de Deus não fazer ninguém, não ia ter problema mais de engordar? Qual seria a forma de Deus não fazer ninguém comer mais? Qual seria? Por que Deus não tira a fome? Aliás, por que Ele nos dá a fome? Exatamente por isso. Para que Deus provê a crise? Para que Deus provê o enganador, o engano na nossa vida? Para Ele poder te prover o discernimento. Porque Deus te coloca diante disso, diante daquilo outro. Para te prover, nós precisamos santificar os momentos. Porque quem provê todos os momentos é o Senhor. Deus cria a necessidade para poder prover a satisfação. O que ele diz em Mateus 5,8, se eu não estou enganado? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como que Deus vai te fartar de uma coisa que Ele não te deu fome por ela? Qual é a primeira coisa que Deus nos dá? A fome. Qual é a primeira coisa que Deus nos dá? A crise. Qual é a primeira coisa que Deus nos dá? A necessidade. Qual é a primeira coisa que Deus nos dá? Ele faz você chegar naquele momento, naquele dilema, naquele problema, naquele desafio, naquele susto. Ele faz você chegar. O que você precisa lembrar é quem me trouxe para esse momento. É o mesmo que proveu uma solução para esse momento. O que eu devo fazer quando eu chego nesse momento? Virar para o provedor e já que eu estou aqui, ele quer que você vire exatamente assim para ele. So, what are you doing? Já que você me trouxe para cá, what are you doing? What do you want? Come on, church. Estou falando de alguém que proveu tudo. É preciso ver o provedor na necessidade, antes de ver o provedor na satisfação dela. Uma das coisas que Deus não abre mão é que nós enxerguemos o provedor. E nós não fazemos isso por incredulidade. Tá? Então, a gente tem que resolver essa questão do provedor. Só de passagem, porque toda vez que eu prego no provedor, eu prego em Gênesis 22. Hoje eu não estou pregando em Gênesis 22, mas eu vou passar por ele, porque quando Isaac perguntou para Abraão: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, só não estou vendo o cordeiro. Onde é que está o olhar de Isaac? Naquilo que está faltando. Quando Abraão responde, onde está o olhar de Abraão quando ele responde? Abraão diz assim: meu filho, o Senhor para si cordeiro proverá. Eu gosto das palavras para si. Muitos de nós, ao pensar em provisão, tem essa ideia de que Deus provê para mim. Deus não provê para mim. Deus provê para ele. Agora eu te pergunto, como Deus deixaria de prover para ele resolver uma coisa que ele quer resolver? Por exemplo, Deus precisa que você vá em 30 nações do mundo e fale para 50 mil pessoas, no período de 30 anos da sua vida. Aí ele não te provê saúde, ele não te provê dinheiro. Como é que Deus tem um plano? Aí ele não te provê uma forma de você falar as línguas daquelas pessoas, ele não te provê
Explica para mim, como é que Deus tem um plano com você que Ele não provê nada para aquilo? Isso não tem a ver comigo. Provisão não tem a ver comigo. Provisão não tem a ver com você. Não fica perguntando para Deus, o que eu fiz de errado? Por que você provê para ele, não provê para mim? Isso não tem a ver comigo e com você. Provisão tem a ver com o plano de Deus, com o projeto dele. O propósito que ele tem na minha vida, Deus vai prover. Ele vai realizar o projeto dele, a palavra dele diz que nenhum dos projetos dele serão frustrados. Eu não posso deixar de ver o provedor na minha vida. Porque o que quer que Ele quer que eu faça, Ele vai me prover exatamente para eu fazer. Agora, a gente precisa ter cuidado quando Deus não provê certas coisas que a gente gostaria de realizar. Peraí, como é que é? Deus não proveu para aquilo, mas eu quero realizar. Você tem que perguntar se Deus quer realizar aquilo. Porque o que adianta você tentar querer realizar uma coisa que Ele não quis? Você acha que Ele vai prover? Eu quero que você pense nisso. Porque quantos de nós está querendo que Deus proveja coisas que Ele não intentou para nós? Por que Ele vai fazer isso? Por que Ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Deus não é como nós. Coloca dinheiro onde não vai dar certo. Deus não faz isso. Deus não coloca recurso, Ele não investe onde Ele não quer que produza. Ele não faz isso. Então, por que é que Deus vai investir em uma área em mim que Ele não quer que eu produza naquela área? Deus vai investir em mim onde Ele quer que eu produza naquela área. E sabe, eu encontro a provisão em mim e consigo fazer aquilo com facilidade. Por que eu consigo fazer aquilo? Porque aquilo é fácil para mim. Porque é onde Deus quis me prover. Se você quer descobrir o que Deus me chamou para fazer, onde que Ele te proveu? Qual é o meu chamado? Onde foi que Deus te proveu? O que Deus te ensinou? O que Ele te deu facilidade para você fazer? Onde Ele te proveu? Gente, a provisão de Deus é um sinal do projeto dele, do propósito dele. A falta da provisão é um sinal que... Eu vou contar uma piada, eu nunca conto piada. Eu posso contar uma piada? Ixi, mas no meio da pregação? O irmão queria cantar no coral da igreja. Ele cantava no tenor. Aí ele desafinava tudo lá. Aí os irmãos chamaram ele e falaram, irmão, eu acho que Deus tem outro ministério. Que ministério? Meu ministério é louvor. Deus já falou comigo. Sabe esses irmãos enganados? Que acho que Deus já falou com ele. Aí os irmãos chegaram para o regente do coral e falou, irmão, o senhor tem que falar com o irmão, porque o irmão atrapalha a gente lá. O regente chamou o irmão, irmão, amado do Senhor, Deus deve ter um outro ministério. Ó, não vem com essa história, não. Porque Deus já falou comigo que meu ministério é o louvor. Sabe quando você insiste em fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer, que você não... Entendeu? Aí, nem o regente não conseguiu resolver aquilo. Bom, agora, vai parar na mão de quem? É onde para todos os problemas. Pastor, resolve aí, porque o coral não está podendo cantar, pastor. O irmão não deixa. Meu filho, os irmãos já falaram com o irmão, que o irmão não foi chamado para cantar. Pastor, olha, o senhor não vem com essa história, porque Deus já me revelou que o meu lugar é na música, pastor. O pastor vira para ele e fala assim, irmão, tem 30 pessoas falando que o senhor não sabe cantar, irmão. Eu falo, pastor, 50 falam que o senhor não sabe pregar. Explica para mim agora. Sai dessa agora. Pastor, 50 falam que o senhor não sabe pregar. Em outras palavras, todos os dois do ministério errado. Se encontraram, um no coral e um na pregação. Aí, em outras palavras, deixa o irmão no coral e deixa eu aqui, senão vai ter que mover todo mundo. Entendeu? O que Deus proveu para você? O que você faz bem? O que você faz com naturalidade? Esse é o seu lugar. Esse é o seu chamado. Não quero dizer que Deus não te chamou para desenvolver algumas coisas. Na época que eu dava aula de música, eu dei aula 6 anos na América, sem parar, era só o meu único trabalho. Eu dava uma média de 20 a 30 horas de aula por semana. Isso era o meu trabalho. Eu vivia daquilo. 30 horas de aula por semana.
Eu encontrei vários desses irmãos. Tinha uma boa vontade, mas eles nunca seguiram adiante. Agora eu vou contar uma experiência que eu tive na minha aula de piano. Uma senhora, uma irmã, me convidou para dar aula para um garoto, adolescente, o filho dela. Ele tinha uma irmãzinha, tá? Só eu dava aula para ele. Ele não gostava de estudar, ele não fazia as lições. Eu ia na casa dele, porque eu dava aula assim, eu ia na casa, então todo mundo queria, porque né, você não precisa levar a criança em algum lugar. Eu ia lá. Eu dava aula em Worcester, eu dava aula em Framingham, eu dava aula em Marlborough, eu dava aula em rádio, eu dei aula em muitos lugares aqui, muitos anos. Aí, eu dei aula para ele vários meses. Sabe quando você está dando uma aula para uma criança porque os pais querem? Né? Aí chegava um momento que eu falava, irmã, não investe mais seu dinheiro, não, porque é o seguinte, seu filho não quer, nós já testamos, eu já fiz tudo o que você podia, estou sendo honesto para você, não adianta. Concordamos, paramos com a aula. Um tempo depois, não sei quanto tempo depois, ela me ligou para falar, sabe o quê? Que a irmã dele estava tocando piano. Escuta, eu nunca dei uma aula para ela, mas ela ouvia eu dando aula para o irmão. Quem aprendeu a tocar? Quem estava recebendo a aula errada? Entendeu? Quem tinha que ter sido colocado na aula? Entendeu? Você vê como é. Entendeu? A pessoa chamada para fazer aquilo é a provisão. Alguém diz assim, o meu chamado está onde Deus me proveu. O que ele chamou você para fazer? Olhos fechados um minutinho, para reconhecer os dons do Senhor aí. Deus, revela a esse irmão, a essa irmã, o que o Senhor proveu, onde o Senhor chamou, o que o Senhor colocou. O que o Senhor colocou lá, o Senhor já nasceu essa pessoa com essa bênção. O Senhor já colocou uma provisão lá. É uma organização, é uma capacidade de fazer isso, de fazer aquilo. É um chamado para isso, é uma vontade de fazer isso e aquilo, é uma facilidade, é um dom, é uma provisão. Nós celebramos a tua provisão. Nós celebramos, eu peço, ajuda o teu filho, tua serva, a descobrir esse chamado, esse propósito. Porque não vai ter sucesso de trabalharmos onde não há provisão do Senhor, mas vai haver sucesso de nós esforçarmos onde há uma provisão, onde o Senhor já nos proveu de um dom, de um talento. Senhor, ajuda-nos a descobrir, revela a cada um, nos desilude dos desejos que a gente tem nas áreas erradas. A gente tem desejos que não fomos chamados para aquilo, mas nos mostra onde é a área que o Senhor nos chamou, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero terminar a minha mensagem. Eu falei que um dos problemas que impede a provisão é a incredulidade quando a gente não enxerga o provedor. E agora eu quero terminar falando que outra coisa que impede a gente de receber a provisão é simplesmente desobediência. Eu vou explicar por quê. Desobediência. Você vai encontrar muitos crentes na igreja sem provisão. Muitos crentes na igreja sem provisão. Quando você vai buscar o fundo, porque aquela pessoa está vivendo sem provisão financeira, ou sem provisão disso, ou sem provisão daquilo, é desobediência. Não tem como. Você está em obediência a Deus e Ele não te provê. Ou você está lutando com algum plano, contra algum plano dele, ou você está se rebelando contra alguma ordem dele, contra algum projeto dele, e ele não pode te abençoar. Ele não pode te prover. Então, esse desalinho com o provedor, na desobediência à direção do Senhor, tá? Porque na obediência está a garantia de todas as provisões. Na obediência está a garantia de todas as provisões do Senhor. Uma das coisas que me fascina é como eu sou provido. Me fascina como eu sou provido, tá? E eu geralmente não fico pensando por que eu sou tão bem provido por Deus. Sempre fui a vida inteira, não é agora. É a vida inteira, eu sempre fui provido pelo Senhor. Me lembro de uma vez que eu era jovem ainda e eu não tinha emprego no Brasil. Novidade. E meu pai, preocupado comigo, né? Seu filho, primogênito, jovem, né? 20 e poucos anos, sem emprego. E ele aflito, preocupado, qual pai que não fica, né? E ele ouviu a voz do Senhor falar com ele. Sabe o que o Senhor falou com ele?
desse aí cuido eu. O senhor falou isso para ele. Entendeu? Minha mãe me falou. Deus falou com seu pai. Deus falou que de você ele cuida. Obediência. Sempre fazendo aquilo que ele mandou fazer. Deus sempre proveu tudo dentro da obediência. Como Deus vai te mandar para um lugar e não vai te prover? Como Deus vai te mandar fazer algo e não vai te prover? Gosto dessa frase que eu vou anotar, talvez você queira anotar em algum lugar. Onde o dedo de Deus aponta, onde o dedo de Deus aponta, nessa direção, a sua mão abre o caminho. Deus apontou, a sua mão abre o caminho. Qual é o poder da mão de Deus? A mão mais poderosa do mundo. Qual o caminho que ela abre? Onde ela apontou. Onde o dedo de Deus aponta, nessa direção, a sua mão abre o caminho. Tem muita gente tentando abrir um caminho onde a mão de Deus não apontou. Não te mandei para lá, por que você foi? Não tem provisão lá. Agora pergunta, por que Deus vai te prover num lugar que Ele não te mandou? Por que Ele vai confirmar a sua desobediência? Não, pau na cabeça, deixa faltar as coisas. Tudo endividado, quebrou isso, quebrou aquilo, perdeu isso, perdeu aquilo. Será que Deus não está falando? Mas as pessoas não ouvem. Elas continuam na desobediência. Deus não quer ninguém lidando com a falta de provisão. Eu vou repetir o que eu acabei de falar, vou falar mais devagar e vou falar mais firme. Deus não quer ninguém lidando com a falta de provisão. Gente, Deus não quer ninguém lidando com a falta de provisão. O Senhor é uma pessoa que, meu Deus, por que Deus vai te prover numa coisa que Ele não te mandou? Um exemplo que Deus me deu. O pai aqui, o casal aqui, envia o filho para a faculdade. Por que Ele está enviando o filho para a faculdade? Porque ele vai pagar a faculdade. O menino vai para a faculdade, vai para outro estado. Pode ir que eu pago, o menino vai. Só que o pai descobre nos primeiros meses que o menino está usando dinheiro para jogar com os amigos. Ele não está em faculdade, coisa nenhuma. Eu te pergunto, o pai vai continuar mandando dinheirinho todo mês? E Deus vai continuar mandando dinheiro para você, as provisões, sendo que Ele te mandou fazer uma coisa, você está fazendo outra. Gente, provisão é fruto da obediência. Então, a minha palavra vai terminar aqui, ó. Ela vai terminar em Gênesis 22, verso 14. E ao redor desse texto nós vamos finalizar aqui. Sabe o que esse texto diz? Quando Abraão está quase oferecendo o filho, mas ele não oferece, ele diz essas palavras. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jirê. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O próprio nome Jeová Jirê significa no monte do Senhor se proverá. Faço questão de colocar aqui. No monte do Senhor. A provisão de Abraão, ela chegou aonde? Onde ela se manifestou? By the way. Você está no 12? No 14? Olha para o 15. Virando-se Abraão, ele viu. Verso 13, na verdade. 13. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. Queria perguntar, onde estava esse carneiro? Abraão achou esse carneiro aonde? No monte do Senhor. O carneiro foi provido no monte do Senhor. Queria perguntar, que monte é esse? Aliás, assim, na vida de Abraão, que monte foi esse? Foi o monte onde Deus apontou especificamente e falou assim, pega o teu filho Isaque, e oferece ele para mim nesse monte.
Onde está a provisão de Deus? No monte do Senhor. Nunca vai estar em outro lugar. Nunca vai estar em outro lugar. A provisão de Deus só vai estar no monte do Senhor. E Jeová Jireh significa o monte do Senhor. É nesse lugar onde o Senhor proverá. A única coisa que eu tenho que fazer para experimentar a provisão de Deus é estar no monte que o Senhor me apontou para mim. Vai para Marlboro? Vou. Fui. Senão eu tinha ficado 3 meses. Oh, pastor Douglas, I'm sorry, brother. Tentei, mas acho que foi a alma que falou. Não foi. Não foi a alma que falou. Senão eu não tinha aguentado vir para cá. Senão eu não estava aguentando vir para cá todo domingo. Não estava. Senão eu não tinha alegria para vir para cá. Você não tem alegria para ir para um lugar onde Deus não te mandou. Você não tem. Você não tem ânimo, você não tem renovo. Mas porque Deus me mandou para cá, e Ele sabe quão cansado eu chego aqui, Ele fala, mas eu que mandei. Deus fala assim, não, mas eu que mandei. Eu mandei o menino para cá. Então como é que eu vou deixar o rapaz cansado aí? Ele vai ter que fazer louvor de novo. Então tem que renovar. Já chegou rouco, mas vou ter que renovar o do rapaz ali agora. Afinal de contas, foi eu que mandei ele para cá. Come on, church. Come on. Para de ficar tentando o que Deus não mandou você fazer. Para de ficar tentando ir para um lugar onde Deus não mandou você ir. Por isso que eu falo para os irmãos que quando eu oro nas minhas mãos, a primeira oração que eu faço é, Senhor, eu desligo as minhas mãos de tudo aquilo que você não mandou eu fazer. Porque eu não quero gastar os recursos de Deus no lugar errado. Antes de eu fazer qualquer coisa para o Senhor, eu quero parar de fazer o que Ele não mandou eu fazer. Ei, aonde o dedo de Deus aponta, nessa direção a sua mão abre o caminho. Come on, church, come on. Uma das coisas mais fascinantes para mim é Jeová Jireh, sua provisão. Sua provisão. O lugar de sacrifício para Abraão. O monte do Senhor foi esse lugar no versículo 12. Eu tinha botado 14, mas na verdade era 12. Sabe por quê? Foi aqui que o Senhor falou uma coisa para Abraão. O que ele falou para Abraão? Ele falou assim, não estendas a mão sobre o rapaz, não faças nada, porque agora eu sei. Peraí. Como que você só sabe agora? Porque você chegou no lugar que eu te mandei e você está pisando nesse lugar de sacrifício, que é o Monte Moriá. Você já ia matar o rapaz, você fez tudo o que eu mandei. Agora eu sei. Então, quando Deus sabe, Ele vai prover. Come on, church. Isso é demais para mim. A única coisa que eu preciso estar preocupado é obedecer o que Deus me manda. Eu digo para você, na posição que eu estou, muitas pessoas chegam para mim com muitas sugestões. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu não estou ouvindo Deus falar. Eu estou ouvindo as pessoas falarem. Ai de mim, se eu fosse um pastor guiado pelo povo. Eu estava arrebentado de fazer um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Mas tem gente com a ideia de fazer. Pastor, a gente podia fazer isso, podia fazer. Podia, irmã, você falou a palavra certa. Podia fazer. Não vamos fazer. Que o Senhor não mandou fazer. Pergunta do Senhor para terminar. Se a provisão, se a obediência é o lugar da provisão, onde está a desobediência? Onde está? Em que área? Onde está a desobediência? Sabe por quê? A maioria das pessoas sem provisão financeira, a primeira coisa que elas reclamam é, mas eu sou fiel no dízimo, tá? Mas e as outras áreas? Você perdoa? E a vida de outra situação está resolvido? Onde é a área que está tendo uma desobediência e por causa disso não vem uma provisão? Será que na área familiar? Será que na área ministerial? Será que é nos planos que você fez, que são contrários aos planos do Senhor, e você insiste? Continuada obediência garante continuada provisão. Palavra final. Quem você quer que seja o provedor da sua vida? Você ou o Senhor? Já falamos isso antes, né? Lá em casa, quem provê sou eu, pastor. Amém, irmão. Lá em casa não sou eu, não.
Nunca fui, nem quero ser. Você imagina se eu quero esse fardo para mim? Eu estava ajudando, né? Que eu não sou carpinteiro, mas naquele dia eu estava lá na igreja de Chelsea. Os irmãos trabalhando lá embaixo e eu mexendo lá em cima. Aquele dia que você estava fazendo na DEC lá. E aí um rapaz do Brasil estava lá embaixo falando que ele chegou e ele tinha a conta, aquela que a gente traz, né, de lá, para pagar. E ele falou que ele estava precisando de mais um part-time, porque ele já tinha 2 e ele queria ter. Eu só ouvindo lá de cima. E ele falando, e os irmãos tudo. E ele falando. Chegado do Brasil, novinho, fresquinho. Porque eu preciso trabalhar, e você sabe, eu quero pagar minha conta e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, irmão, o senhor mandou te fazer uma pergunta. Eu já falei isso aqui? Eu repito minhas histórias são meio cansativas. Anyway, eu virei para ele e perguntei assim, o senhor mandou te fazer uma pergunta, irmão. Ele falou, o quê, pastor? O senhor mandou te perguntar se você quer pagar a conta ou você quer que ele paga. Como assim, pastor? E se você quiser pagar, ele deixa. Se quiser morrer de trabalhar e pagar a conta, o Senhor deixa. Mas se você abrir mão e deixar ele pagar, ele paga. Qual que você quer? Aí ele abriu o olho e falou, pastor, nunca pensei nisso. Falei, pois é, varão. Deus gostaria de pagar a sua conta, mas você não está querendo deixar? Então ele vai deixar você pagar. Então, Salmo 127, verso 1 e 2, e aí a gente já sabe que esse texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tá? E inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eu declaro mais uma vez, lá em casa, eu nunca fui o provedor e nunca vou ser. Não quero esse cargo para mim. Eu deixo esse para ele. Afinal de contas, ele tem o maior prazer de ser o provedor na minha vida e na sua vida. Enquanto o Douglas me ajuda a afastar aqui, eu queria só, o que eu acabei de lembrar de uma coisa que eu e a pastora, a gente tem lá em casa. Você pode até começar a vir para cá, você pode vir. É o que a gente chama de a lista do provedor. Quando nós sentimos, nas nossas avaliações familiares, que está faltando isso ou aquilo, ou nós precisamos disso ou daquilo, nós colocamos na lista do provedor. E eu queria sugerir a listinha do provedor para você. Porque eu tenho vários testemunhos de coisas que foram colocadas na lista do provedor e elas terminam chegando sem a gente. E a última que assustou a gente foi esse banheiro. Porque era mais a Gel que ficava falando. Na verdade, para ser honesto com vocês, a resposta de Deus foi mais para a pastora Gel do que para mim. Eu acho que eu estava mais contente com aquele banheiro do que ela. Eu não estava muito pegando o pé de Deus por ele, não. Mas a pastora Gel ficava orando lá, e a pastora Gel é perigosa. Quando ela ora por um negócio, as coisas terminam acontecendo. Então, sim, a lista do provedor é o que está faltando. Precisamos comprar isso, precisamos fazer isso, precisamos não sei o quê. Irmão, esse ano lá em casa foi incrível. Trocar uma máquina de dishwasher, porque estava assim, tadinha. 16 anos, eu acho. Fiel, a bichinha, fiel. Mas ela estava... A máquina de lavar tinha a mesma idade. 16 anos. Tipo assim... Sabe, as coisas que o provedor faz para nós. Coloca na lista do provedor. Colocar na lista do provedor, irmão, não é falar para ninguém. É falar para o Senhor. Se você quiser pegar um papelzinho, botar na Bíblia, em algum no seu journal, né, que não é diário, você põe no journal lá, lista do provedor. Tá. Deixa lá, sabe por quê? Tem alguém olhando, tem alguém vendo você colocar aquilo lá. Coloca o marido lá, está faltando, coloca ele lá. Está faltando a esposa, está faltando isso, está faltando o carro. Eu quero um carro mais novo, eu quero um carro ano tal. Aí, um dia, o meu cunhado estava, não sei se foi o meu cunhado, alguém estava na mesa lá de casa reclamando que estava faltando isso, faltando aquilo outro, né? E eu só ouvindo o Senhor falar comigo aqui, eu calado, e aquela conversa vai.
Aí uma hora eu perguntei assim, você já mandou o requerimento para o almoxarifado? Ele falou, como assim? Se você faz parte de uma empresa, você trabalha num departamento, está faltando um monte de coisa, você já mandou o requerimento, o memorando para o almoxarifado, meu departamento precisa disso, disso, daquilo. Ele falou, não entendi. Eu falei, olha, eu mando toda hora requerimento. Ele cuida de mim, Ele me provê onde Ele me colocou, Ele me sustenta. Você tem que ter essa noção de que Deus está esperando o seu memorando, o seu requerimento, o seu pedido do almoxarifado. Pois é. Pois é, essa foi a última palavra de Deus para 2024. Você imagina o que Deus está querendo preparar o nosso coração para 2025? Para as coisas que Ele está querendo fazer para nós, entendeu? Eu quero falar a última coisa, que foi lindo que eu ouvi. Eu estava lendo um livro, e o irmão foi um pregador que eu estava ouvindo, e ele falou que ele teve uma experiência quando ele foi no Haiti, um pregador americano, que quando você chega na cidade de Porto Príncipe, e hoje está muito pior do que naquela época, né? É uma miséria total, é um lixo, é uma coisa assim que não dá para imaginar. Só que quando você olha para a embaixada americana em Porto Príncipe, é igual aos Estados Unidos. Aí o Senhor falou com ele, quando ele estava lá em Porto Príncipe, o Senhor falou com ele assim, a minha provisão, isso é, a provisão na sua vida, não depende do país onde você está, depende do país a quem você pertence. Come on. Os americanos estão no Haiti, mas eles não são providos pelo Haiti, eles são providos pelo país deles. Então os carros lá são americanos, as coisas são tudo. Então ele falou assim, você pode estar na terra, você pode estar aí, mas você não é daí, você é meu embaixador. Aliás, quando um embaixador é enviado para um país, para representar o país paga a casa dele, paga as contas dele, paga tudo dele. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você tem que virar para o Senhor e falar assim, escuta, eu sou embaixador seu aqui, nesse lugar, entendeu? Então, tipo assim, você tem que pensar nessa ideia de quem você é. Meu pai é rico, eu vivo às custas dele, eu fui enviado para cá, eu sou um missionário nos Estados Unidos, eu fui enviado, eu sou embaixador do céu aqui nessa terra. Como que ele não vai cuidar de mim, dos meus filhos, do meu casamento, me prover, lidar com os meus inimigos? Alguém ergue as mãos do Senhor e começa a adorar um minutinho e dizer, Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Senhor, nós Te adoramos nesse lugar. Pode celebrar o Senhor, pode celebrar o Senhor, pode celebrar o Senhor. Bica, Shiberico, Amé, Bashi, Pecorababase, Sabacope, Cotepacorabari, Bebessa, Sessocarabarrabarra. Giderebechadabacapacabaço, Sessorabadechei. O Deus que eu adoro chama Jeová Jireh, Harakamasai. O Deus que eu servi em 2024 chama Jeová Jireh. Deus que eu vou servir em 2025 chama Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoramos nessa quarta-feira. Te adoramos nesse lugar. Te adoramos nesse lugar. Te adoramos nesse lugar. Te adoramos nesse lugar. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Obrigado por prover para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, para o meu corpo, para os meus obreiros, para a minha igreja, para o meu território. Obrigado pela provisão dos anjos, pela provisão dos guerreiros, pelas guerras do Senhor, pelas vitórias. Temei por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Oh, obrigado, meu Pai. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Não vivo do que vejo, vivo do que tenho. Irás prover de novo. Thank you, Lord. Ibadabashei baka, hanamarabasei, xerebagabarra. Obrigado. Thank you, Lord Jesus. Te celebramos nessa noite. As provisões de 2025
Eu celebro agora. Mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu celebro 2025, eu celebro todas as tuas provisões. Gitore maba sheke papakoto korebaba so sheke manai. Thank you, Jesus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Ó Senhor, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover. Senhor, tu vais prover para Betesda, tu vais prover. Yeah, ei, obrigado, Pai, obrigado. Celebramos a provisão que está chegando, celebramos a provisão que está vindo, celebramos o que tu vais abrir em 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado pelo que tu vais abrir as portas para nós mais uma vez. Tu vais abrir mais uma vez. Ó Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Yes, Pai. Nem a necessidade, nem qualquer crise que possa vir, Senhor. Tu és o provedor da igreja. Tu és o provedor dos anjos, o provedor das famílias. Tu és o provedor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. That's right. De novo. That's right. That's right, Lord. That's right. Muito obrigado. Alguém diz comigo assim: Senhor, quero celebrar todos os momentos que eu já vivi até agora, em toda a minha vida. Tu és o grande provedor. Diga assim: Senhor, eu quero celebrar tudo que ainda vai chegar nas minhas mãos. Deixa as mãos abertas diante do Senhor. Os anjos do Senhor estão aqui hoje à noite. Quer saber? Quando eu prego de Jeová Jireh, Ele se manifesta. E quer saber? Ele está se manifestando hoje à noite nesse lugar. Alguém fala comigo com as mãos abertas. Fala para ele: Senhor, eu estou recebendo todas as tuas provisões para 2025. Porque tu és um Deus que vai na frente. Fala assim: Senhor, o ano nem chegou ainda, mas tu já proveste tudo para mim. Ser bendito, ser louvado. Tu que nunca fica atrás de nada, de nenhuma necessidade, de nenhum momento, de nenhuma oportunidade. Tu que sempre foste na frente, sempre proveste tudo. Eu quero celebrar toda a tua provisão para 2025 na Betesda de Marlborough, na Betesda de Chelsea. Todos os cultos, todas as reuniões, todos os trabalhos, toda a obra do Senhor que será realizada, todas as vidas que o Senhor proverá em 2025, toda a graça, toda a força, todo o ânimo, todo o discernimento, toda a palavra que tu vais prover para nós. Senhor, toda a vitória, todo o alimento, toda a cura, toda a bênção, toda a libertação que tu vais prover para nós.
Senhor, o aumento da igreja, tudo que o Senhor tem para nós, nós recebemos hoje. Alguém diz comigo, Senhor, eu recebo todas as provisões do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Fala, Senhor, eu vou celebrar o verão, celebrando as bênçãos de 6 meses, para depois receber julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida e na minha casa em 2025. Em nome de Jesus. Come on, church. Come on. Come on. Irmãos, eu nunca começo um mês sem agradecer a Deus pela provisão daquele mês. Eu recebo aquele mês. Aquele mês é um